Vamos à lição de número 2. Nós vamos repor esta lição. Aleluia. Nós não tivemos, por conta da festa do Real, e aí a gente vai repor ela agora em nome de Jesus. Lição de número 2. Para quem não tem a lição, Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 1 e até o 10. Do 1 até o 10. Lição de número 2 é a sutileza da banalização da graça. Como a gente está estudando sobre os ataques contra a Igreja de Cristo, a gente vai ministrar aqui sobre a sutileza da banalização da graça. O texto áureo diz da seguinte forma, está lá em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:8. Verdade prática diz assim: a verdade de Deus não é barata, a graça de Deus não é barata. Ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. Agora vamos para Efésios capítulo 2, vamos ler a partir do 1 até o 10. Nós vamos fazer uma leitura alternada, eu leio os ímpares, a igreja lê os pares. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A igreja, o 2. Não, vamos ler do primeiro na Bíblia. Eu quero, a lição ela traz a partir do 4, tá? Mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 1, a partir do verso 1. 2:1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O 2. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Não de obras para que ninguém se glorie. Amém. Graças a Deus. Então aqui essa lição ela trabalha sobre, ela tem o objetivo de explicar a natureza da graça,
apresentar a graça no contexto bíblico, classificá-la no contexto histórico da Reforma Protestante e pontuá-la no contexto contemporâneo. É o objetivo dessa lição. Na introdução diz assim: nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que, nos últimos anos, os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que a forma deturpada da graça. É a graça barateada. Então, para vocês, o que é graça barateada? Quando fala assim, graça barateada, o que que vem à mente de vocês? Qual é a compreensão que vocês têm sobre isso? Sim, tá reduzindo, né? Está reduzindo a questão da eficácia da graça de Deus. E aí, consequentemente, um evangelho que não prega a santidade, que não prega essas coisas, está barateando, está facilitando, né, a vida da pessoa. Quem mais pode falar alguma coisa quando vem assim? Esse povo ensina uma graça barata aí. Quem mais pode falar alguma coisa? Quem se arrisca? Quem arrisca no petisca. Justamente, banalizando o evangelho, né? Banalizando alguns conceitos, o próprio conceito da graça, né? Então, assim, é um evangelho muito permissivo, é um evangelho que o ser humano não precisa fazer muita coisa e tudo. Então, a gente vê há um contexto que se fala muito sobre a hipergraça. Estamos falando muito sobre a hipergraça, né? Aquela graça de Deus exagerada que ama tudo, ama todos, e que aquela do não julgue para não ser julgado, é aquele povo que prega muito amor, fala muito de amor. E é verdade, a graça de Deus é uma manifestação do amor de Deus. Mas é uma hipergraça assim que não se prega tanto em arrependimento, não se fala tanto de pecado, porque o pecado, ele é o mal. Ele é o mal, ele é a doença, ele é o problema que separa o ser humano de Deus. Então ele precisa ser denunciado, ele precisa ser tratado, ele precisa de alguma forma ser trabalhado essa questão. E aí são aquelas mensagens mais voltadas para a autoajuda, mais para o aqui e agora, mais para o reino na terra. Se fala muito do reino da terra, reino na terra, o reino de Cristo na terra. Não se volta muito para o celestial, para o vindouro. Então, vocês podem ver isso. Existe um debate no YouTube, no canal do pastor César Cavalcante, César com S, e fala sobre o conceito de... É um debate teológico sobre a questão da hipergraça. Aí tem um que defende, o outro que é posição contrária a essa questão da hipergraça de Deus. Então, compreendendo a graça de Deus aqui no tópico 1, o item 1 diz que a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que
a sua origem está inteiramente em Deus. Foi Ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprouve a Deus salvar os homens. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Ninguém pode salvar a si mesmo. Então, a graça de Deus, e já o item 2, ele fala sobre a questão de que ela é imerecida. A graça de Deus, a fonte, ela é divina. Parte do próprio Deus para com o homem. Não é uma ação humana para com Deus, mas é uma ação divina para com o homem, para com o ser humano. Então, Deus, em sua infinita bondade, resolveu salvar o ser humano. Mas não todos os seres humanos. E quando a gente fala que nem todos serão salvos, nós não estamos defendendo a questão da predestinação, da eleição. A gente não defende. Mas o texto bíblico, ele mostra que nem todos serão salvos. Porque Deus, ele deu o livre-arbítrio ao ser humano. E tem muitas pessoas que não creem na questão do livre-arbítrio. E a Bíblia, ela é muito clara sobre isso. Então, o que acontece? No item 2, a graça é imerecida. A graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia nem tinha como merecê-la. Não há um justo sequer, como diz em Romanos 3:10. Nossa justiça própria é como trapo da imundícia, como está Isaías 64:6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a alguém que deve uma grande quantia e não tem com que pagar. Então, o pecado escravizou as pessoas, escravizou o ser humano. E como a gente leu em Efésios, que nós andávamos nas inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira. Então, Paulo ele cita em Efésios capítulo 2, sobre a condição do ser humano, e aí no versículo 4 ele traz um contraponto, dizendo que, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, nós estávamos o quê? Todos mortos. E havia algo que pesava contra nós. E Paulo, ele cita que não há um justo sequer. Não há nenhum justo sequer. Então, Jesus Cristo, ele vem justamente para pagar essa dívida, digamos assim. Ele vem para morrer na cruz do Calvário, para cancelar essa dívida, para fazer um resgate do ser humano de novo para Deus. Então a gente observa que ele cita aqui, Lucas 7,42. Vamos ler Lucas 7,42. Lucas 7,42. A gente estudou essa parábola, né? Quem encontrou pode ler. Então vamos lá. Colossenses capítulo 2 também. Colossenses 2. Versículo 14.
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que contava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz. Então, ele remove, ele cancela esse escrito de dívida que era contra nós. Então, essa é a manifestação da graça de Deus. Você vê que é uma ação de Deus para com o ser humano. Ele simplesmente resolve assumir, quitar para você. É como se você devesse uma soma muito grande de dinheiro, uma dívida muito grande, e alguém fala assim, não, pode deixar que eu pago. Pode deixar que eu pago. E com isso, com isso faz o quê? Gera em você uma grande alegria. E gera em você um sentimento de gratidão. E aí você, diante daquela pessoa, você vê com ela com bons olhos, você respeita ela, você tem prazer de estar com ela. Então assim é o nosso Deus. Ele faz isso. Era impossível de pagar. Era impossível o ser humano ser liberto por si mesmo. Por isso que não tem base bíblica aqueles argumentos que as pessoas falam assim, não, eu preciso me preparar antes, depois eu vou lá aceitar Jesus. Olha, se você precisa se preparar, então, para que Cristo morreu por você? Para que Cristo morreu na cruz? Então, se você pode se preparar, se você pode fazer alguma coisa para ser salvo, então, foi em vão a morte de Jesus Cristo, foi em vão. E olha só, a gente observa que, às vezes o conceito parece que é simples demais, né? É porque a gente não consegue, às vezes, encontrar uma palavra para explicar sobre a graça de Deus. Mas porque a gente fala assim, um favor imerecido. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Só que é uma coisa muito grandiosa, é uma coisa muito maravilhosa que aconteceu. Porque Paulo, ele diz que Cristo, ele fala assim, Romanos capítulo 5, pode ser que alguém morra por alguma outra pessoa que é boa. Você, por exemplo, igual às mães, aos pais, eu dou a minha vida pelo meu filho, mas o texto de Paulo diz que, sendo nós ainda pecadores, ele faz o quê? Ele morre por nós, sendo nós pecadores. Então ninguém pode dizer, e como a gente lê em Efésios, ninguém pode dizer, eu sou salvo porque eu quis, eu sou salvo porque eu achei o caminho, eu sei como é. Não, você foi salvo porque Cristo fez algo, o Espírito Santo convenceu, o Espírito Santo trabalhou, o Espírito Santo convenceu, trabalhou, movimentou essa pessoa para que ela viesse a arrepender dos seus pecados. Então, no tópico 2, a graça no contexto bíblico, a necessidade da graça, uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Escrituras é a referente à queda do homem. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Então, alguns falam que o homem só teve livre-arbítrio até aqui. Aí, a partir daqui, que pecou, que caiu, já não tinha mais livre-arbítrio nenhum. Então, se eu digo
que até aqui tem um livre-arbítrio, e quando os homens caem já não existe mais, então eu estou dizendo que Deus é o autor do pecado e que Deus determinou que Adão pecasse. Então é complicado eu dizer que Deus determinou que Adão pecasse, que aí é o fatalismo, como alguns ensinam. Então isso é uma coisa muito perigosa. Realmente o ser humano, ele está morto, o ser humano sem Cristo, mas aí eles defendem que a raça humana está totalmente depravada, que o morto não pode fazer nada. Mas a gente observa que Deus ele ainda conservou traços de bondade no ser humano. Porque não diz assim, por acaso o teu filho pede pão, você vai dar pedra, ou pede um peixe, vai dar uma serpente, né? Mais ou menos assim que diz o texto bíblico. Então, Cornélio nem crente não era, e Cornélio dava esmolas. Cornélio ajudava o povo judeu, e através daquela, mas isso não quer dizer que ele foi salvo pelas obras, tá? Naquela obra ali que ele estava fazendo, não foi que ele foi salvo por causa daquilo, não. Mas aí você vê que ele era quem dá esmola é quem se compadece, é quem demonstra um sentimento positivo. Aí se eu prego a total depravação, que o ser humano está completamente morto, aí eles têm N formas de explicar essas coisas aí, né? Nós estamos falando dos que defendem a doutrina, geralmente os irmãos da doutrina reformada, eles defendem essa linha que a gente está falando. E aí, Cornélio fez algo bom, e Deus o abençoou. Então você vê que eu não posso dizer essas coisas, que Adão pecou, acabou o livre-arbítrio depois que ele pecou. Não, o livre-arbítrio, porque se a Bíblia fala de escolhas, se a Bíblia fala de vida e morte, eis que ponho diante de ti a vida e a morte. Se a Bíblia manda nós guardarmos, termos cuidado, é porque pode se perder. A salvação pode ser perdida. Mas vamos lá. Então, o homem, o primeiro Adão, como o apóstolo Paulo costuma dizer, ele pecou livre e voluntária e desobedeceu, de forma livre e voluntária desobedeceu e pecou. Segundo, aqui ainda no tópico 1 no item 1 do tópico 2, tá? No segundo parágrafo. O segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça, e como tal todos os homens estavam sob seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por isso, a justiça de Deus exige a punição do pecado. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, e da mesma forma Ele é amor. Isso é denominado pelos teólogos como a doutrina do duplo amor de Deus. O amor de Deus à justiça e o amor de Deus à humanidade. Se por um lado a justiça divina exige punição do pecado, por outro lado o amor de Deus pela humanidade levou-o a prover a cruz como meio de justificação. Em Cristo Jesus, portanto, Deus manifesta o seu grande amor pela humanidade e vê nele sua justiça satisfeita. Então, o pecado,
ele entra na humanidade. Ele adentra a humanidade. E nós herdamos a culpa de Adão. Nós herdamos. O salmista ele fala: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, ou seja, nós temos essa natureza pecaminosa por conta de Adão e Eva. Então, para haver perdão do pecado, tinha que satisfazer algumas coisas. O pecado precisava ser punido, a justiça precisava ser feita. Por isso que você vê os sacrifícios dos animais no Antigo Testamento, que são sacrifícios substitutivos, são sacrifícios vicários, ou seja, em que o animal substituía o que ofertava. Ao invés de ir para o altar, ao homem, ao invés de ir, o homem, a mulher, ao invés de ir para o altar para ser morto, quem ia era o animal. Então o animal, ele cumpria essas exigências. O animal derramava o seu sangue, porque diz que sem derramamento de sangue não há remissão pelos pecados, não há resgate. E aí a gente observa que o povo pecava, o pecado ele fazia com que Deus se irava, e Deus se ira. Aí quando você oferta, quando alguém morre no lugar, esse sangue derramado, ele acalma a ira de Deus, e aí Deus se sente satisfeito, e foi satisfeito aquele ato, e por isso que a vida do ser humano seguia sendo poupada. Só que tudo isso apontava, dava direção para o Cordeiro de Deus que viria, que é Jesus Cristo. Então a gente observa que o ser humano já não dava conta, os sacrifícios, ou seja, a religião era morta, a religião era falsa, o povo Deus já não se agradava, já não se satisfazia daqueles sacrifícios. E aí por isso que Jesus Cristo ele vem. Jesus Cristo ele vem. E aí a gente observa que ele morre na cruz do Calvário. Vocês se lembram que quando Jesus está na cruz do Calvário agonizando, ele diz assim, ó: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, ele sentiu como que um abandono de Deus naquele momento. Mas não era bem um abandono de Deus, mas é porque aquilo precisava acontecer. O sacrifício precisava ser concluído. O ato de Deus precisava ir até o finalmente. Não podia ser interrompido para que o plano da salvação se concretizasse. E aí ele sente, quando ele está lá no Getsêmani, e ele chora, e ele sua lágrimas e sangue, ali ele está numa tensão, numa pressão tão violenta, que há rompimentos, micro-rompimentos dos vasos sanguíneos. E aí começa a brotar o sangue pelos poros. Isso é só para quem está num estágio absurdo de pressão. E ele está lá agonizando, ele está lá chorando, e ele fala: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque naquele exato momento, esse cálice que ele ia beber, era o cálice da ira de Deus. Só ele, vocês se lembram quando Tiago, eu acho que é Tiago,
não sei se é André e Tiago, eram dois. Me fugiu a memória do outro aqui. Estavam disputando lá quem é que se assentaria do lado de Jesus e tal. Não, eu vou me assentar aqui. Não, eu quero assentar, eu vou ficar do lado do mestre e tal. Aí Jesus virou para ele assim: vocês por acaso estão preparados para beber o cálice que eu vou beber? Aí Jesus fala: não, na verdade vocês vão beber o cálice. Tiago, lá em Atos 12, ele pegou e morreu. Já foi logo tendo sua vida ali ceifada. Então, quando você vê cálices, geralmente na Bíblia Sagrada, tem a ver com a ira de Deus. Né? Tem a ver com a ira de Deus. Não Salmo 23, que o meu cálice transborda ali, não tem a ver com a ira de Deus não, tá, irmãos? Mas sempre você vai ver sobre cálices, sempre tem a ver com a ira de Deus, o dia do Senhor, o dia do julgamento. Então, Jesus, ele passa por toda essa, para isso se manifestar a graça de Deus. Ele passa por todo esse processo que a gente conhece. Aí como que vem agora a manifestação do duplo amor de Deus? A justiça, o amor à justiça. Aí como eu já falei isso aqui para vocês e que isso fique gravado na sua memória. Que a justiça de Deus, a justificação pela fé, sermos declarados justos diante de Deus, é algo muito interessante. Nós lemos que havia uma cédula que era contra nós, e essa dívida foi cancelada. Então, é como se você fosse para um tribunal. Num tribunal humano, você tem a opção, você tem a probabilidade de ser absolvido ou ser condenado. Diante do que pesa contra você, você é absolvido ou você é condenado. E aí o juiz, ele vai lá, analisa os fatos, ouve as partes, e aí ele chega a um veredito. E você sai de lá, ou culpado ou inocente. Só que sobre nós o veredito já estava dado. Culpa, condenação, por causa lá do Éden. Então a gente já estava em desvantagem, já sentava como réu, já com a sentença dada. Só que o que Jesus fez foi tão, satisfez tanto, foi eficaz, foi eficiente, que Deus, ele resolve libertar e absolver o ser humano através de Jesus Cristo. Ele absolve o ser humano por causa do que Cristo fez, não por causa do que você faz, ou porque você fez, ou porque você um dia confessou publicamente sua fé em Cristo Jesus. Não, você foi declarado sem culpa, você é declarado sem culpa diante de Deus por causa de Cristo na sua vida. É isso que acontece, essa questão da justiça em Cristo. Quando vocês lerem as cartas de Paulo, quando Paulo fala sobre Cristo, prestem bem atenção. Paulo, ele está sempre dizendo, em Cristo, através de Cristo, por Cristo. Então você está dizendo, você vê que ele sempre está dizendo que as coisas acontecem por causa de Cristo, porque estamos em Cristo, porque Cristo fez. Por isso que a mensagem evangélica na igreja, ela tem que ser o quê? Ela tem que girar em torno de Jesus Cristo. Não é do ser humano, não é em torno de mim, não é em torno de ninguém, é em torno de Cristo. Tem muitos pregadores e cantores que querem ser o alvo, querem ser a estrela, querem ser o foco, mas o foco é Cristo. A mensagem tem que apontar para Cristo. Toda a Bíblia Sagrada, ela aponta para Cristo. E quando você estuda a carta aos Hebreus, fica muito claro que as coisas apontam para Cristo. E é isso que a gente tem que entender, sobre a necessidade da graça. Então o ser humano precisa da graça de Deus. Sem a graça de Deus, o ser humano não será liberto e partirá para a condenação eterna.
Por isso que nós temos que pregar a mensagem como ela é. Por isso que nós temos que pregar a Cristo. Porque Cristo é a manifestação da graça de Deus. E se as pessoas não conhecerem a Cristo, como é que elas se arrependerão? Como é que elas terão noção do pecado? Tem púlpitos que não se prega mais contra o pecado. Eu já ouvi, tá, irmãos? Isso aqui eu já ouvi. Já falaram para mim. Na igreja tal, não se prega, não bate no povo, não se prega mensagens tal. Tem que ser mensagem só de levantar o sujeito, né? Mas o que levanta o ser humano é a graça de Deus. É o sacrifício de Jesus. Porque a gente lê em Efésios capítulo 2 que o ser humano estava morto. Ele estava deitado, ele estava prostrado, ele estava sem vida. E aí a gente não leu que Deus com a sua... deixa eu voltar aqui. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então Jesus Cristo aqui levanta o ser humano, é que muda a história do ser humano. Mas por quê? Porque a pessoa ela tem que, principalmente o ímpio, ela tem que ter consciência de que o pecado dela desagrada e afasta ela de Deus. E que Jesus Cristo tem poder para perdoar e desfazer isso, e essa pessoa ser aceita por Deus. Então nós necessitamos da graça de Deus. Paulo não ouviu isso do próprio Cristo? Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele pedia, Senhor, tira de mim esse espinho, tira de mim esse negócio. Por 3 vezes ele ora a Deus. E Deus falou, olha, a minha graça te basta. Então a graça de Deus, ela é suficiente e nós precisamos dela. Agora vem a extensão da graça. 2. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4. Deus ama todos os homens. Quando se fala todos os homens, entenda-se ser humano, tá, irmãos? Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus, por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc., todos serão aceitos por Deus, se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens. Ela é universal. Contudo, essa graça não é universalista. Preste atenção nessa parte. Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião, ou arrependimento, ou comportamento, serão salvos. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os seres humanos. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Então, tem uma diferença entre universal e universalismo. É o que muitos reformados falam, que a gente que defende a doutrina do livre-arbítrio, que tem livre-arbítrio, e que a gente ensina isso daqui, eles falam que a gente está pregando o universalismo, em que todos serão salvos, todos. E tem igrejas, pasmem vocês, tem igrejas que pregam isso. Tem igrejas que pregam isso. Que todos serão salvos. Mas não vai ser assim. Nem todos serão salvos. Assim, a salvação, o que Jesus Cristo fez, ela abrange os seres humanos.
Ela tem poder de salvar qualquer ser humano. Mas os seres humanos só serão salvos aqueles que se arrependerem. E aqueles que Deus vê de antemão, responde à fé, ao que o Espírito Santo fez, e aí esses se achegam à presença de Deus. Então, eu não posso dizer que Jesus morreu pelos escolhidos. Eu não posso dizer isso. A gente não defende o universalismo, porque nem todos serão salvos. Mas a extensão da salvação é para todos que quiserem se arrependerem. Então, a gente observa que o livre-arbítrio, essa questão toda, Deus permite para que nós possamos amá-lo. Deus, ele não quer impor o seu amor ao ser humano, mas quer que os seres humanos o amem de livre e espontânea vontade. Aí o povo fala, está sendo gravado, isso aqui muitas vezes dá muita polêmica, muito debate. Eu nem entro nessas questões. Mas se o ser humano ele responde se ele quer ou não, então ele está dizendo que ele é salvo, porque ele mesmo que vai dizer se ele é salvo ou não, se ele quer ser salvo ou não. E não é bem assim. A gente está vendo aqui que é uma ação que parte de Deus com o ser humano. Não é o ser humano que, hoje eu resolvi que você é salvo em Cristo Jesus. Não. Por isso que há a pregação da mensagem. As pessoas não... Pedro não pregou e as pessoas não se arrependeram. A mensagem causou um impacto. Por isso que a mensagem, ela deve ser pregada. Porque agora você imaginem, a pessoa está na igreja sentada aí, a vida inteira, e ela, mas será que eu sou salvo? Será que eu sou eleito? Será que eu não sou? Aí eles falam, não, mas quem é eleito sabe. Quem é salvo sabe. Então, aí fala assim, mas vai, aqueles que experimentaram a salvação e agora não estão mais na presença de Deus. Não, é porque Deus permitiu eles, Deus deu uma graça para eles experimentarem, mas depois, como ele não é eleito, aí essa graça, né? Aí é muito complicado, né, irmãos? Aí ele fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse todos, esse mundo, esse que eles falam, é o mundo dos eleitos. Jesus morreu pelos eleitos. E aí é complicado. A Bíblia fala de eleição, mas a Bíblia também fala de livre-arbítrio, de escolhas. Então a gente tem que achar o equilíbrio, ver o ponto de equilíbrio e ir atrás disso daí. Então eu não tenho que... A eleição como? A igreja ela é eleita. Nós somos, como igreja, somos eleitos o quê? Para herdar a vida eterna, a salvação, para reinarmos com Cristo. Mas individualmente, há o livre-arbítrio. E aí eles defendem com unhas e dentes. Muitos, se assistirem isso aqui, vai falar, nossa, esse pastor que está ensinando aí, ele é cheio de heresia. Né? Mas não é não. Vamos lá. E aí a gente viu aqui sobre a extensão da graça. Tito 2,11, vamos ler Tito 2,11? Tito 2,11, depois de 2 Timóteo. Quem encontrou pode ler. Então, olha só, o que está dizendo aqui? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, a todos os seres humanos. Então, essa é a extensão da graça de Deus. A graça de Deus ela é universal.
Mas ela não é universalista, é o que o autor da lição ele está explicando. 1 Timóteo 2,4. Volte só alguns livros aí. 1 Timóteo 2,4. Eu vou repetir aqui para sair na transmissão. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, é muito claro. É muito claro isso daqui, que deseja que os seres humanos salvos. Aí, mas Efésios capítulo 1, você está lendo Efésios 2, mas capítulo 1 fala, o capítulo 1 vai falar de eleição. Né? Ele vai falar em eleição. Versículo 4, Efésios 1,4 diz: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, a Bíblia ela fala tanto na eleição, fala tanto no livre-arbítrio, fala tanto no alcance da salvação. A Bíblia é clara, ela trata as duas coisas. Aí eles pegam alguns versículos e tal, e não adianta nem ficar conversando muito, porque há uma defesa tão ferrenha daquela doutrina ali que muitas vezes tem alguns, não são todos, tá? Tem alguns que, nossa, chega. Eu fazia parte de um grupo no WhatsApp de debate teológico. Nossa, eu saí, não demorou muito não, porque eles não aceitam nenhum, só eles estão certos, e o que a gente está ensinando está errado. Então, que negócio é esse de só um que está certo e o outro está todo errado? Então, é complicado. Irmãs, essa questão da escolha, Deus ele separa, a questão da salvação, Deus ele estende aos seres humanos que se arrependem e creem. Mas tem aqueles que Deus separa para um fim específico dentro da sua obra, para trabalhar para Ele, né, no ministério. Então, nem todos serão pastores, nem todos serão mestres, nem todos serão apóstolos, nem todos serão evangelistas, porque eu acredito nesse sentido, entendeu? Que há essa escolha que você vê essa escolha bem clara assim. E ele fala, muitos são chamados, poucos escolhidos e tal. Vamos lá. A graça no contexto da reforma. A corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante no século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e, por isso, surgiu uma reação contra os líderes religiosos, por conta de seu baixo nível moral. A rejeição da doutrina católica como válida, um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos, e uma maior diversidade doutrinária. De uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que, no período medieval, havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé.
somente, pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Aí a gente volta lá para Martinho Lutero, a gente volta para a época da Reforma. Quem comandava? Era a Igreja Católica. Então, era a Igreja Católica que mandava e desmandava. A Igreja Católica, as missas eram rezadas, as missas eram ministradas em latim, muitas vezes de costa para o povo. E aí, como um papa, lá na época do Martinho Lutero, queria construir a basílica, queria construir aquela basílica enorme, aí ele precisava de recurso. Aí o que ele faz? Começa a venda das indulgências, começa a tirar dinheiro do povo que estava... porque era assim, o que o Papa falasse, o que um padre falasse, pronto, e acabou, ninguém questionava. E isso é até hoje. As pessoas não questionam o Papa. Os católicos, os fiéis, não questionam o Papa. Quando o Papa emite uma bula papal, e que é assinada pelo Papa e pelos cardeais, acabou, meu amigo. Aqui tem força de lei para eles e ninguém ousa contestar. E aí, eles vinham, chegavam na cidade, fazia aquele circo, armava aquele terror do inferno, aquela coisa toda. E aí, se eu não me engano, John Tetzel, ele pregava. Se você assistir o filme do Martinho Lutero, você vai ver isso daí. E aí ele pregava da seguinte forma: quando a moeda cair no cofre, bater ali no cofre, aquela alma será liberta do purgatório, será liberta do inferno, e você vai salvar o seu parente ou a sua vida. Aí o povo corria e jogava dinheiro lá, e aí botava dinheiro lá, e fazia desse jeito. Aí ele falava assim: não, está aqui, ó, toma aqui um certificado, toma aqui um certificado para você. Seus pecados estão perdoados. Então você está de boa, você está tranquilo. E aí o povo não tinha conhecimento da palavra, não tinha conhecimento das coisas. Então estava tudo ali como umas marionetes mesmo, sendo guiado. E a graça de Deus, onde que estava nisso? Eles estavam encobertando a graça de Deus. Eles defendiam que fora da Igreja Católica, até hoje defende, né? Fora da Igreja Católica não há salvação. Então isso é um absurdo. É como se eu disser aqui: se você sair da Betel, você está condenado ao inferno, porque fora da Betel não há salvação. Olha só que absurdo. Então, é umas coisas que... E o povo acredita, por causa da falta do conhecimento da palavra. E a gente vê Jesus Cristo lá atrás, os profetas lá atrás: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Jesus Cristo, vocês erram porque vocês não conhecem a palavra, as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, os falsos líderes, as falsas religiões, elas querem ocultar o conhecimento das pessoas acerca da palavra de Deus. Aí as pessoas colocam: esse aqui são os restos mortais esse é o crânio de João Batista. Toque aqui no crânio de João Batista que você vai, né? E aí você toca no crânio de João Batista que você vai receber uma graça. Aí você já viu aquele lá? Toque na toalhinha. Toque na toalhinha, né? Já sabe até o que eu estou falando. Toque na toalhinha, que a toalhinha ungida você vai ser salvo. Não sei o quê. Toque aqui na arca, toque não sei o quê. Não, paga R$200, leva essa rosa ungida. Só mudou o personagem, só mudou os símbolos. Mas e o povo, já viu que esse povo arrasta uma multidão enorme? Aí, quem está pregando
que somente pela fé, não por obras, somente a Cristo. A gente está pregando, muita gente não aceita, né? E aí esse povo que prega essas coisas arrasta uma multidão de gente. E arrasta um monte de gente para o engano. E esses homens e essas mulheres, rapaz, se não se arrependerem, vão passar arrochado diante de Deus. É igual, por exemplo, a arca era a presença de Deus no meio do seu povo. Mas aí eu começo a introduzir coisas dentro da igreja. Aí a nossa fé começa a ser alicerçada em coisas. Sendo que a Bíblia é totalmente o contrário. A fé nossa não se alicerça em coisas, mas é no poder de Deus, é na palavra de Deus, é na graça de Deus. Então, salvação é pela fé somente. Mas olha que interessante que diz Efésios capítulo 2, versículo 10. Versículo 8, vamos ler do 8 até o 10. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então agora, salvo, pela graça, arrependido, nós como servos do Senhor fomos criados agora para andarmos em boas obras, praticando boas obras. Ou seja, refletindo aquele que nos amou, aquele que nos ensinou, aquele que nos resgatou. Então a gente é salvo pela fé para praticar as boas obras, porque é a conduta do cristão verdadeiro. Então você veja só como que funciona. Funciona dessa forma. A restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agostiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente, ou sola escritura. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, que significa só a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas. É pela graça somente que somos salvos. Parece que é uma coisa muito simples e banal, né? Só pela graça. E agora a gente não tem que fazer mais nada? Não, aí pelo contrário. Você foi salvo pela graça, agora você vai praticar a sua conduta, a sua vida cristã, e você vai buscar a santificação. Você foi salvo, agora busca a santificação para permanecer fiel e santo na presença de Deus. A salvação é pela fé. E Martinho Lutero ficava, né? Se flagelava e ficava perturbado. E meu Deus do céu, ele não tinha paz, ele não alcançava, ele não se sentia perdoado, ele se sentia acusado todos os dias. Aí até que num belo dia que ele estava lendo lá
a carta de Paulo, que ele viu lá, que o justo viverá pela fé. Aí quando ele viu aquilo ali, ele falou, meu Deus, o justo viverá pela fé. Aquilo ali foi como se as escamas dos seus olhos tivessem caído. E aí ele viu, meu Deus, eu não preciso desse monte de coisa. Eu não preciso desse negócio, eu não preciso comprar nada. Eu não preciso gastar esse monte de dinheiro. Eu não preciso fazer essas rezas, essas coisas, não. Então ele vai lá e ele começa a escrever. E uma das coisas que ele faz é traduzir a palavra de Deus para a língua do povo alemão. A traduzir para a língua alemã. E eles não queriam, de forma alguma, que ele traduzisse para a língua do povo, para que o povo tivesse acesso. Porque as Bíblias ficavam só nos mosteiros, só os padres, os monges, que estudavam ali a palavra de Deus. E as pessoas, o leigo, não tinha acesso à palavra de Deus. E era dessa forma. Vamos lá. 4. A graça no contexto contemporâneo. 1. Graça barateada. Há muita expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Por isso que eu falo, estudem a história da igreja. Estudem Atos dos Apóstolos e também os livros de história da igreja. Os homens e mulheres, irmãos, chegavam para pregar sobre a graça de Deus, pregar a salvação. Eles botavam uma cidade inteira de perna para o ar. O povo se arrependia, o povo se convertia. Coisas gloriosas aconteciam. E muitos deles sofreram até a morte. Mas não baratearam, enfraqueceram, igual perto da gente aqui, ó. A igreja, na porta da igreja, cheia de bandeirinha de São João, irmãos. Mas quando que há um tempo atrás a igreja estaria fazendo festa? Ah, é festa jesuína. Jesuína é o nome da minha mãe, né? Ah, é festa jesuína porque é de Jesus. Ou festa julina. Ah, não, isso é só uma questão cultural. Não, não é uma questão cultural, é uma questão religiosa. É uma questão religiosa. A festa junina, porque você faz a festa em homenagem a João, a Pedro, aos santos católicos. Então tem a ver com a religião. E aí eu faço isso numa igreja dita evangélica, eu boto as bandeirolas lá. Não, nós estamos fazendo aqui pregando Jesus, porque a gente está usando a estratégia, não sei o que e tal. Tem muitas outras formas de usar. Tem muitas outras estratégias para você. A igreja não precisa copiar o mundo, não, irmãos. Por que antigamente a igreja não copiava o mundo e surtia efeito? Aí é o que eu falo. Essas coisas começam a baratear o evangelho, baratear a graça de Deus. Não, eu posso, então eu vou para lá, porque lá vai ter. Ele não vai ver diferença, poxa, no mundo eu fazia isso, e lá eu posso. Lá também é parecido. E aí a pessoa. É igual igrejas que fecham as portas, botam uma luz igual aquela de boate, e começa a dançar um forrozinho e tudo, irmão com a irmã. Isso acontece, isso não é conversa, vocês sabem que isso acontece. Barateando a graça de Deus. Não, irmão, vem para cá. Aqui também tu vai se divertir. Uai. E eu preciso. Cultos que parecem mais show do que culto.
cheio de raio laser, de luz para lá e aquela coisa, aquele auê todo. Isso, show é uma coisa, culto é outra. Isso não é ambiente de estar dentro da igreja. Isso não é coisa de estar dentro da igreja. Graça barata. Evangelho light. Evangelho que não, você não precisa de tudo isso, não. É complicado isso. O valor da graça, 2. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós, e o tempo verbal diz que essa transação foi completa. Não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação, isso é graça. É igual o apóstolo Paulo, ele disse que ainda que um anjo do céu desça do céu, trazendo um outro evangelho do que eu tenho pregado, seja anátema, ou seja amaldiçoado, reprove, não aceite. A graça de Deus, o que está pregado nas Escrituras é o suficiente para o ser humano ser salvo, para o ser humano ter os seus pecados perdoados. Então você observa que o que Paulo combatia? Que os judaizantes, eles falavam que para ser salvo tinham que passar pela lei de Moisés, passar pelos rituais de Moisés, tinha que se circuncidar o homem, tinha que passar para... Não, a salvação não era suficiente, tinha que fazer algumas coisas para alcançar a salvação. Porque a salvação em Cristo não era suficiente. A graça de Deus não era suficiente, precisava de um complementozinho. Não, agora sim a salvação está completa. É igual eu falar que, não, para ser salvo tem que guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo. Aí eles querem dizer, muda e fala, não tem nada a ver, não ensina isso. Mas nos escritos da profeta deles lá, está lá. Eles colocam o sábado em pé de igualdade com a salvação, com a questão de ser salvo. E fica lá muito evidente isso daí. E a conclusão: nesta lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos. A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Então, interessante que a salvação é pela graça, mas a gente também pode fazer uma liturgia, que a gente falou desses cultos, desses shows, mas isso não impede de termos uma liturgia animada, uma liturgia diferente. A gente não precisa ser tão engessado, mas também a gente não pode descambar também para aquele exagero, como a gente vê. Então, por exemplo, a liturgia com culto de crianças é totalmente diferente. Imagine se você fizer uma liturgia de um culto de adulto público para um culto de criança. A criança, ela não vai entender muita coisa. Por isso que se usa
essas imagens, essas músicas, essas coisas lúdicas, essas coisas assim, para despertar a atenção dela. E aí você vai... Aí a igreja ela tem que ter essa sensibilidade para ela se adequar à faixa etária, adequar às situações. Mas também não pode... Vem para cá que vai ter um forrozinho de Jesus e tal. Nós vamos descer, botar meia luz aqui, vai girar o globo e a rocha, irmãozinho com a irmãzinha, e vamos que vamos. Né? Fique de pé em nome de Jesus.